O que são as terras raras e por que elas são tão valiosas? No subsolo do nosso planeta, escondidos em formações geológicas antigas, repousam elementos químicos que moldam o futuro da humanidade. Estamos falando das terras raras, um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica, pouco conhecidos pelo público, mas absolutamente essenciais para o funcionamento do mundo moderno. Entre eles estão o lantânio, cério, praseodímio, neodímio, európio e disprósio, só para citar alguns. Esses nomes estranhos são a espinha dorsal de quase toda a tecnologia que usamos diariamente. Sem eles, seu smartphone não funcionaria, o Wi-Fi não existiria, e até mesmo as turbinas eólicas parariam de girar. Apesar do nome, as terras raras não são exatamente raras em termos de ocorrência na crosta terrestre. A verdadeira complexidade está na sua extração. Esses elementos costumam estar dispersos e misturados com outros minerais, exigindo processos caros, poluentes e tecnicamente desafiadores para isolá-los em sua forma pura. E é aí que começa o jogo de interesses, um xadrez global entre nações que buscam o controle desse recurso estratégico. Esses minerais têm propriedades únicas, como alta condutividade elétrica, magnetismo poderoso e resistência ao calor. Isso os torna essenciais para a fabricação de itens como dispositivos eletrônicos, carros elétricos, painéis solares, mísseis teleguiados, radares e sistemas de comunicação militar. Imagine, por exemplo, um míssil sem sistema de navegação ou um caça de última geração sem sensores térmicos. Seria o mesmo que uma fera sem garras. O papel silencioso das terras raras é tão profundo que você provavelmente está cercado por elas neste exato momento. Em sua televisão, em sua geladeira, no motor do seu carro, nos fones de ouvido que você usa e até mesmo nos satélites que orbitam a Terra. Elas são o sangue invisível que corre nas veias da tecnologia. Mas a história das terras raras não é apenas sobre inovação. É também uma narrativa de poder, dependência geopolítica e ambição desenfreada. E como todo recurso estratégico, elas se tornaram o centro de disputas entre as maiores potências do planeta. A importância das terras raras vai muito além de seus usos comerciais. Elas são um ativo estratégico em tempos de paz e uma arma silenciosa em tempos de guerra. Na esfera civil, esses elementos viabilizam o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e de ponta. Sem eles, a promessa de uma revolução verde, com carros elétricos, baterias duradouras e energias renováveis, seria apenas um sonho distante. No setor de mobilidade, por exemplo, terras raras como o neodímio e o disprósio são essenciais na fabricação de ímãs superpotentes, usados em motores elétricos. A indústria de veículos elétricos, que avança rapidamente rumo à substituição dos carros movidos a combustíveis fósseis, simplesmente não pode existir sem esses materiais. Painéis solares de alta eficiência, turbinas eólicas, smartphones ultrafinos e baterias de longa duração são todos dependentes desses elementos discretos. Mas é no campo militar que o papel das terras raras atinge um novo patamar de importância. Elas são utilizadas em tecnologias de detecção, direção e ataque, como sistemas de guiagem de mísseis, radares de última geração, comunicação por satélite e sensores térmicos, caças stealth, como o F-35 norte-americano, empregam até 417 quilos de terras raras em sua construção. Submarinos nucleares, tanques modernos, drones e até armamentos de micro-ondas também dependem desses recursos. A dependência é tamanha que a escassez desses elementos pode paralisar setores inteiros de defesa nacional. Um bloqueio nas exportações de terras raras, mesmo que por poucos meses, pode afetar severamente a capacidade de um país de produzir armamentos ou manter seus sistemas operacionais. Em tempos de tensão geopolítica, isso se transforma em um risco de segurança nacional. Na era da guerra cibernética e da inteligência artificial, o domínio sobre terras raras não é apenas um diferencial competitivo. É um instrumento de dominação global. Quem as controla, controla o futuro. E quem não as possui, está à mercê daqueles que dominam esse mercado. No grande tabuleiro geopolítico das terras raras, a China é a rainha absoluta. O país asiático detém cerca de 60% da produção global desses elementos, embora possua aproximadamente 36% das reservas conhecidas no mundo. Isso significa que, por décadas,
A China investiu pesado em infraestrutura de mineração, beneficiamento e refinamento, assumindo um papel central na cadeia de fornecimento global. A expertise que o país desenvolveu nesse setor é tamanha que nenhuma outra nação, até hoje, consegue competir em volume, eficiência e custo. Outros países com grandes reservas são o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, Ucrânia, a Índia, a Austrália e Vietnã. O Brasil, por exemplo, possui uma das maiores jazidas do mundo na região norte e sudeste do país. Mas sua exploração ainda é limitada por questões ambientais e pela falta de tecnologia de beneficiamento. A Austrália tem aumentado sua participação, com destaque para a mineradora Lynas, a única grande empresa fora da China que realiza a cadeia completa de extração e separação. Os Estados Unidos, apesar de possuírem reservas expressivas, especialmente na mina de Mountain Pass, na Califórnia, enfrentam um grande paradoxo. Eles extraem terras raras, mas dependem da China para o refinamento. Isso os coloca em uma posição vulnerável. E nos últimos anos, o país tem investido em projetos de mineração e refinamento domésticos para reduzir essa dependência. A Rússia, por sua vez, tem adotado uma abordagem mais estratégica, integrando sua produção de terras raras ao setor militar e aeroespacial. O país já anunciou planos para se tornar um dos principais exportadores até 2030, impulsionado por tensões com o Ocidente e pela necessidade de autossuficiência tecnológica. É nessa dinâmica que surge a corrida das terras raras, uma disputa silenciosa, mas feroz, onde cada nação busca garantir seu acesso a esses recursos vitais, seja por meio de mineração interna, acordos comerciais ou influência geopolítica. Mas essa corrida está prestes a esquentar ainda mais, pois a transição energética global e o avanço da indústria bélica aumentam, a cada ano, a demanda por esses elementos. Imagine um mundo onde guerras não são travadas por petróleo, mas por minerais invisíveis, essenciais para qualquer avanço tecnológico. Esse cenário não é futurista, já está acontecendo. A corrida global pelas terras raras é intensa e envolve alianças diplomáticas, espionagem industrial, embargos econômicos e até conflitos velados. Após décadas de dependência quase exclusiva da China, países como os Estados Unidos, Japão e União Europeia começaram a desenvolver estratégias para diversificar suas fontes. Investimentos pesados estão sendo feitos em projetos de mineração na África, América Latina e Sudeste Asiático. O Japão, por exemplo, firmou acordos com o Vietnã para explorar reservas locais. A União Europeia, por sua vez, busca desenvolver um pacto verde que inclua a mineração responsável desses elementos dentro do bloco. Mas a China, percebendo a movimentação, respondeu com diplomacia agressiva e influência direta em países com reservas promissoras. Empresas chinesas têm investido bilhões em minas na África e na América do Sul, assumindo o controle das cadeias produtivas antes mesmo que rivais tenham tempo de reagir. A estratégia é clara: manter o monopólio e usar esse controle como alavanca geopolítica. Essa corrida também está sendo influenciada por eventos climáticos, guerras e políticas ambientais. A busca por uma economia verde e sustentável esbarra na realidade suja da mineração de terras raras, que é extremamente poluente. Muitos governos enfrentam um dilema: garantir independência tecnológica ou proteger o meio ambiente? A tensão cresce. A cada nova sanção, a cada novo avanço militar ou crise energética, o domínio sobre as terras raras se torna mais relevante. E nesse cenário, um movimento da China causou um terremoto nas relações internacionais: o embargo às exportações de terras raras para os Estados Unidos. Em 2019, no auge da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o mundo assistiu a uma movimentação que passou despercebida por muitos, mas que representou um verdadeiro golpe silencioso no coração tecnológico do Ocidente. A China ameaçou, e depois implementou parcialmente, restrições à exportação de terras raras para os Estados Unidos. Esse ato marcou o início de uma nova era de conflitos econômicos, travados não com mísseis ou soldados, mas com minerais estratégicos e dependência industrial. A decisão da China teve uma motivação clara: pressionar os Estados Unidos em meio às tarifas impostas por Donald Trump, que visavam reduzir o déficit comercial norte-americano. Posteriormente, após acordos bilaterais, a China recuou e retomou o fornecimento das matérias-primas. No entanto, agora abril de 2025, o cenário mudou drasticamente. Pequim anunciou novas restrições à exportação de terras raras e impôs tarifas sobre produtos americanos, como retaliação ao novo tarifaço promovido pelo governo dos Estados Unidos.
Essas medidas são vistas por muitos analistas como uma tentativa estratégica da China de enfraquecer os Estados Unidos na corrida pelo domínio tecnológico. Ao mirar diretamente nas terras raras, Pequim atacou um dos pontos mais sensíveis da indústria americana: sua base tecnológica e militar. Afinal, sem esses elementos, empresas como Apple, Boeing, Lockheed Martin e Tesla enfrentariam sérias dificuldades para manter suas linhas de produção. O impacto foi imediato. As bolsas de valores reagiram negativamente, o preço das terras raras disparou e os Estados Unidos iniciaram uma corrida desesperada para reconstruir sua cadeia produtiva interna. O embargo expôs a fragilidade estrutural do Ocidente diante de um recurso tão crítico. Especialistas consideram esse episódio uma verdadeira declaração de guerra silenciosa, um aviso contundente de que o futuro das nações está nas mãos de quem controla os minerais do presente. E essa guerra, ao contrário dos conflitos convencionais, não é televisionada. Ela é travada nos bastidores, em contratos sigilosos, sanções econômicas, negociações diplomáticas e operações de espionagem industrial. Vivemos em um mundo onde a tecnologia nos aproxima, acelera nosso cotidiano e promete um futuro mais sustentável. Mas por trás da tela do seu smartphone, do motor silencioso do carro elétrico ou do radar que defende fronteiras, há uma cadeia de extração suja, silenciosa e extremamente geopolítica. As terras raras são o sangue oculto da modernidade, pulsando entre as veias da inovação e da ambição humana. A corrida por esses elementos é o reflexo de um dilema muito maior. Até que ponto estamos dispostos a sacrificar independência, meio ambiente e até estabilidade global em nome do progresso? Países enfrentam o dilema de se render ao domínio chinês ou mergulhar em seus próprios pesadelos ambientais para se tornarem autossuficientes. Enquanto isso, as populações continuam alheias ao verdadeiro custo do conforto digital. No campo militar, a questão é ainda mais grave. Um país que não possui acesso garantido às terras raras está literalmente com armas descarregadas em um campo de batalha moderno. E não se trata apenas de balas ou tanques, trata-se da capacidade de se defender, de projetar poder e de proteger fronteiras em um mundo cada vez mais instável. A moral dessa história é dura, mas necessária. O verdadeiro poder do século XXI não está apenas em bombas nucleares ou megacorporações. Está nas minas de terras raras enterradas sob solos esquecidos e controladas por poucos. O mundo está dividido não apenas entre ricos e pobres, democracias e ditaduras, mas entre aqueles que têm terras raras e os que dependem delas. Por isso, ao olhar para o futuro, é essencial que governos, empresas e cidadãos entendam a importância desses elementos. Não se trata apenas de garantir energia limpa ou eletrônicos mais eficientes. Trata-se de soberania, de segurança, de controle. As terras raras são, ao mesmo tempo, o milagre e a maldição da era digital. E se você acha que tudo isso é apenas um problema para políticos ou CEOs, pense novamente. Porque cada clique seu, cada like, cada vídeo assistido, tudo isso depende de um mundo subterrâneo em conflito, onde o verdadeiro preço do progresso ainda está sendo cobrado. E quem paga, muitas vezes, é você. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.